Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez diante da palavra de Deus. Filipenses 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como da minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo está falando de relacionamento tão necessário a todos nós. Nós vivemos dias em que as pessoas, por conta das dores sentidas, dos traumas e frustrações, se negam a relacionamento. Isso a gente percebe até na igreja, de pessoas que não é que não se interessam, mas têm dificuldades. E quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar? Meu Senhor! Um dado que eu não tenho um número percentual exato e nem hipotético, mas imagino, e já ouvi muito, quantas pessoas hoje não estão mais na casa do Senhor, servindo ao Senhor, junto aos irmãos, por conta de feridas, decepções, traumas. E eu não estou querendo dizer que essas pessoas tinham razão naquilo que promoveu isso. Quando eu digo razão, que ela não tenha causado isso, que ela também não tenha sido causa disso, por conta dessa ruptura de relacionamento com alguém. A caminhada do ser humano, tanto a começar da família, como no trabalho, e também na casa do Senhor, é marcada por dificuldades de relacionamentos, porque existem pessoas que não se dobram a nada, elas querem fazer prevalecer a sua própria vontade, e quando a sua vontade esbarra com a vontade alheia, ou de um propósito do grupo, e essa pessoa não quer abrir mão. E em alguns momentos esse não entendimento é de cunho pessoal com alguém. Olha já para alguém, não fui com a cara daquela pessoa. Eu, por exemplo, não vou com a cara de ninguém, eu vou com a minha. Então, existem pessoas que olham para uma pessoa já não simpatiza. Enfim, é uma coisa tão complicada de dizer. E eu estou iniciando falando dessa forma, no início falando dessa forma, por conta da maneira como que Paulo se recorda desses irmãos de Filipos. Ele diz: tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Vocês não saem da minha mente, tal é o meu apreço por vocês. Ele diz: pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ele está falando de pessoas que estavam juntos ou juntas a ele. Não é assim o relacionamento com muitas pessoas? Eu já senti isso na minha própria pele. Quando você agrada a alguém e você mesmo tendo uma opinião não a expõe, está tudo bem, mas quando você expõe a sua opinião de maneira educada, eu não estou falando de maneira deseducada, porque existem pessoas que expõem as suas vontades e opiniões de maneira deseducada, aí não tem como. Mas eu estou falando dentro de um campo do equilíbrio. Existem tantas pessoas que você não pode expor sua opinião, ainda de forma calma, tranquila. Elas não aceitam. Vivemos esse momento no mundo político aí, um caos, um torpor, um transtorno, não é? Existem pessoas que não têm condições de saber da sua opinião. Mas Paulo, ele está falando aos irmãos: vocês participaram comigo de tantos momentos da minha vida e o nosso relacionamento não se alterou, não mudou. Mantivemos a nossa comunhão,
E ele está falando, quando ele fala, eu acho interessante quando ele fala, foste participante da minha graça, ele diz tanto das minhas prisões como da minha defesa e confirmação no Evangelho. Interessante que quando ele se reporta à sua graça, ele está falando da maneira como Deus lhe dava condições de suportar toda a contradição que ele recebeu dos seus próprios patriotas, ou compatriotas, ou patrícios, os próprios judeus. Ele está falando que esse pessoal aqui, esses irmãos, não abandonaram ele, estiveram juntos, presentes. Não é bom sentir isso? Você ter uma amizade, você caminhar com pessoas que você está tudo bem, tudo beleza, a pessoa está bem com você. Coisas ruins começaram a acontecer, tristezas, inquietações, aquela pessoa continua ali com você. Existem pessoas que são tão amigas que elas suportam até o nosso mau humor ocasional. É ou não é verdade? E ele então diz, porque Deus me é testemunha das minhas saudades, das saudades que tenho de todos vocês, de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Essa expressão, dias atrás eu falei sobre isso, deve ter 30 dias eu falei sobre isso com você ou menos, essa expressão sempre me chamou a atenção. Paulo se reporta aos irmãos e fala que ele tem entranhável afeição de Jesus Cristo pelos irmãos, ou seja, uma afeição gerada nas entranhas, gerada por Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ninguém consegue ter um relacionamento nesse grau se não for ministrado pelo Senhor Jesus. Que quando o Senhor ministra essa entranhável afeição, quando gera-se dentro de nós, é algo que se fixa, que se solidifica, que as coisas, que as posturas, as opiniões contrárias não farão com que a gente crie barreira de separação com aquela pessoa, porque há uma entranhável afeição. Mas é que Paulo está dizendo que essas pessoas estiveram com ele todo o tempo. E na verdade ele não está dizendo que a proeza da parte dele ter essa entranhável afeição, porque ele está falando de pessoas que caminharam com ele durante todo o tempo, nas várias circunstâncias da sua vida. Então ele está dizendo, eu não estou fazendo nada demais em ter essa entranhável afeição de Cristo a vocês. Mas ele está dizendo, quem gerou isso foi Jesus Cristo. E aí eu falo com você agora, vamos trazer isso para nós. Você sente isso em relação a alguém? Essa entranhável afeição de Jesus Cristo? Se a sua resposta for sim, beleza, tá. Agora deixa eu perguntar o oposto. Você tem resistência a alguém? Alguém que você nem muito relacionamento teve, mas desde o princípio já havia uma resistência. Você tem resistência a alguém que você até tem alegações, razões para sentir aquilo, você sustenta razões para sentir aquilo que você sente? Deixa eu lhe falar. Resolva isso. Não vale a pena. O problema é quando existem intermediários nesse relacionamento que diz, fulano pensa isso e isso de você. Eu vivi isso na pele, terrível, terrível. A pessoa falar um monte de coisas que você nunca disse, dizer de coisas que você nem sentiu, nem nunca imaginou, nem nunca pensou, e levantar-se um complô contra você de algo que nunca aconteceu. E a pessoa que caminhou com você tanto tempo, ao invés de pensar, refletir, analisar e chegar à conclusão que aquilo não era verdade, não fez. Uma certa vez, uma dessas pessoas me chamou para conversar. E eu disse, não é nada disso, é assim, assim, assim. Bem, beleza. Mas depois voltaram os urubus. E essa pessoa, infelizmente, não me chamou mais para perguntar. Então é preciso que a gente sinta a entranhável afeição de Jesus Cristo nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque senão eles não perduram.
Se a misericórdia não temperar o nosso relacionamento, vai dar ruim. Me permita, eu estou usando um pouquinho mais do tempo hoje, mas esse assunto, ele precisa ser resolvido. Pô, a pessoa caminha, está dentro da mesma casa e ao invés de ter entranhável afeição, está carregada de outros sentimentos. Isso aqui é gerado por Cristo. Então é preciso dizer, Senhor, eu não estou conseguindo nem olhar para fulano, é preciso falar isso, você precisa falar, esse assunto precisa ser resolvido. Tudo bem que por conta de um trauma, de uma traição, você talvez nunca consiga ter o mesmo relacionamento, mas daí a ficar com aquele entrave no coração, ficar com aquele ressentimento, não pode. Porque isso vai gangrenar você próprio, isso aí é um fluxo de sangue de vida que vai saindo de você e a pessoa fica amargurada, na minha linguagem antiga, amargosa, fica com gosto de boldo na mente, na emoção, fica com amargo, raiz de amargura, não pode, isso tem que ser resolvido. O problema todo é que na hora de resolvermos algo, você não pode fazer prevalecer a sua opinião e nem a sua razão, porque senão o embate, ao invés de ser resolvido, vai aflorar ainda mais, aí sim não vai ter jeito. E Paulo está falando do relacionamento com os irmãos em Cristo, e eu estou falando do seu relacionamento com os irmãos em Cristo. Traumas que ficam, ressentimento que ficam, ódio que fica, isso não são sentimentos do Espírito Santo, isso é obra da carne, que precisa ser resolvido. E você acha que alguém é imune a isso? Não, não é uma questão de ser imune, é uma questão que essas coisas podem acontecer, os mal-entendidos acontecem, mas eles precisam ser esclarecidos, entendidos e resolvidos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.